A Grande Pirâmide revela seu segredo. José von Sasse. Milênios passaram-se desde a construção da Grande Pirâmide do Egito. No entanto, a ninguém ela deixa de causar assombro, não só por suas dimensões e por sua construção perfeita, como também muito particularmente por tudo que ela encerra em sua estrutura. Há mais de 100 anos, cientistas e estudiosos do assunto vêm se aprofundando no enigma que a Grande Pirâmide encerra. Há mais de 100 anos, construção perfeita, tudo que ela encerra em sua estrutura. Laboriosamente medem, examinam e conjecturam. E de todo esse estudar e pesquisar, porém, chegar à conclusão de que a Grande Pirâmide é uma construção perfeita que encerra um duplo sentido, astronômico e profético. De suas medidas são calculados valores astronômicos e matemáticos de suma importância, tais como a distância Terra e Sol, Terra-Sol, o valor do π, distância Terra-Sol, o valor do π, a densidade e o peso da Terra e outros, além de se situar numa posição geográfica extraordinária, pois o meridiano que passa pelo centro da pirâmide divide mares e continentes em duas metades exatamente iguais. A distância Terra-Sol, o valor do π, a densidade e o peso da Terra e outros, além de se situar numa posição geográfica extraordinária, pois o meridiano que passa pelo centro da pirâmide divide mares e continentes em duas metades exatamente iguais. A meridiano que passa pelo centro da pirâmide divide mares e continentes em duas metades exatamente iguais. Isso eu não sabia. Os enormes blocos de pedra, tão perfeitamente coaptados, e não permitem nem a introdução da ponta de uma faca em suas junções, ainda hoje desafiam a arquitetura moderna. O que falar então da construção das câmaras e corredores internos, numa época em que havia uma ausência total de instrumental adequado. Obra de tal porte somente poderia ter sido construída usando métodos muito especiais, tendo também um especial objetivo. O aspecto mais fascinante, no entanto, é aquele que se refere ao sentido profético da obra. A complicada estrutura interna da Grande Pirâmide, com seus corredores e câmeras que se elevam e se abaixam, se estreitam e se alargam, expressa os acontecimentos mais importantes da humanidade desde sua construção até o ano 2000. Ela está dizendo que existe a história do futuro na pirâmide, um sentido profético. As datas estão expressas na conformação de sua estrutura, isto é, as modificações internas de direção, nível, demarcam pontos que podem ser medidos, e as medidas transformadas em anos proporcionam as datas dos acontecimentos. A Grande Pirâmide revela seu segredo na construção de imenso e único monumento tão perfeito no gênero, de maneira inédita e real, desvendando tudo que hoje constitui enigma e mistério. Narra também a atuação dos entes da natureza, tão conhecidos dos povos antigos, relegados a contos de fadas pela posteridade. Desvendando tudo que hoje constitui enigma e mistério.
Narra também a atuação dos entes da natureza, tão conhecidos dos povos antigos, relegados a contos de fadas pela posteridade. E mais, a sabedoria dos tão comentados sábios da Caldeia, a figura luminosa de Tisbe, T-H-I-S-B, Tisbe, o amor e a simplicidade de Piramon, P-Y-R-A-M-O, P-Y-R-A-M-O-N, Piramon, o construtor da grande pirâmide, fazem jorrar das páginas deste tão especial livro ensinamentos profundos, impregnando a alma do leitor de uma profunda saudade. Tá, o Tisbe, amor, o sábio da Caldeia, o Tisbe e o Piramon, construtor da grande pirâmide. Ensinamentos profundos, impregnando a alma do leitor de uma profunda saudade de uma época em que o verdadeiro amor ainda reinava entre as criaturas humanas. Editado pela Ordem do Graal na Terra. Esse aqui é uma página solta que veio com o livro. Essa coisa aí da frequência, vibrando na frequência do amor. Isso aí eu li na minha adolescência sobre a pirâmide Saqqara. Ela tinha um sistema de quartzo, bobinas de quartzo que faziam era um fio elétrico, a bobina de quartzo. Existiam vasos de cristal e era um sistema aí que eles falaram que era a máquina quântica de Saqqara. E eles falavam para vibrar na frequência do amor. Então, essa aqui é a figura de Tisbe, deve ser alguma coisa a ver com Krishna. Piramon, construtor da grande pirâmide. Isso aqui é só o início aqui. Essa eu li a capa e na contracapa tem uma frase, deve ser de algum sábio. O ser humano não deve esquecer-se de que ele se encontra na obra de Deus, que ele mesmo é uma partícula dessa obra e que por conseguinte está incondicionalmente também sujeito às leis dessa obra. Abdruschin, A-B-D-R-U-S-C-H-I-N, na luz da verdade. Estão fazendo discurso de ódio aí com fogos de artifício. Introdução. Radar, televisão, usinas de energia nuclear, raios laser, viagens à lua. Que grandeza alcançou o ser humano! Com razão podemos vangloriar-nos e ficar orgulhosos das conquistas da técnica.
Até mesmo o espaço foi dominado pela inteligência humana. Radar, televisão, usinas de energia nuclear, raios laser, viagens à luz, que grandeza alcançou o ser humano, com razão podemos vangloriar-nos e ficar orgulhosos nas conquistas da técnica. Até mesmo o espaço foi dominado pela inteligência humana. Mas com tais considerações estamos esquecendo com demasiada facilidade que há muitos milênios passados viviam seres humanos que já possuíam conhecimentos astronômicos que a nós somente se tornaram acessíveis com a invenção da luneta e do telescópio, e também as construções gigantescas levantadas pelos seres humanos. Obras que mesmo hoje, com todos os meios técnicos à nossa disposição, dificilmente poderiam ser levantadas. Basta pensar nas monumentais arquiteturas em pedra dos toltecas e maias, e nas ruínas dos palácios dos incas na região de Tiwanaku. Arquiteturas de pedra, toltecas e maias, os palácios incas na região de Tiwanaku. Os muros desses palácios consistem em parte de blocos de pedra que pesam 100 toneladas e que tinham de ser transportados de uma distância de 5 km. 100 toneladas, 5 km. A região de Tiwanaku situa-se numa altitude de 4.000 metros, a 21 km ao sul do lago Titicaca. 4.000 metros, 21 km ao sul do lago Titicaca. Os arqueólogos ficaram perplexos diante de muros cujos enormes blocos de pedra estavam tão exatamente cortados e ajustados que mesmo hoje, depois de milênios, não é possível enfiar a ponta de uma faca nas juntas. Eu ficava a 4.000 metros acima do nível do mar, e muitos quilômetros longe de árvores, né? Encontrou-se ali também um calendário de pedra com exata divisão do ano em 12 meses e do mês em 30 dias. A Porta do Sol, magnificamente esculpida, que foi encontrada na região de Tiwanaku, também faz parte dos enigmas que os pesquisadores têm tentado esclarecer inutilmente. A Porta do Sol. Essa porta consiste de um enorme monólito de taquito duro, pesando muitas toneladas. É um tipo de pedra que não se encontra no local, nem mesmo a grande distância em torno. Taquito duro não se encontra nem perto nem longe. Sabe só de onde estou sendo? Como foi possível transportar esse imenso bloco de pedra até as altitudes dos Andes? Mesmo hoje, na era da técnica, seria uma operação muito penosa. De tradições antigas se deduz que os deuses mandaram levar esta extraordinária pedra até lá, em cima, com forças titânicas. As ruínas do Templo do Sol e Baalbek, com seus enormes blocos de pedra, igualmente apresentam aos pesquisadores muitos enigmas. A respeito desse templo, lê-se num velho manuscrito árabe que ele fora construído por gigantes ainda antes do grande dilúvio. Segundo uma tradição, demônios teriam colaborado nessa obra. A Baalbek é aquela... é no Líbano, né? E tem um... é inacabado, assim... inacabado. Aí tem uma estação quase inacabada, assim, como se estivessem extraído daquela forma. Só que é um bloco de 100 toneladas pronto para ser retirado. É bem ridículo, né? Parece
uma adulteração. A pirâmide de Quéops também faz parte dos muitos enigmas não esclarecidos. Nenhum arqueólogo, nenhum perito puderam descobrir até agora os mistérios dos povos da antiguidade. A maioria dos cientistas estão da opinião de que nunca se descobrirá como os arquitetos da antiguidade podiam levantar gigantes construções cuja execução esmerada, mesmo hoje, encontraria grandes dificuldades. Eles não possuíam teodolitos, nem sextantes, nem lunetas ou telescópios. Quem ajudou os seres humanos do tempo pré-histórico? Quem os ensinou? Quem foi que os introduziu na astronomia? Eram deuses ou os seus mestres? Deuses e os seus mestres. Todas são perguntas cujas respostas ninguém até hoje conhece. Deuses? Que deuses são esses que todos os povos antigos, sem exceção, veneraram? Todos os achados dos tempos passados referem-se a uma veneração dos deuses, ainda hoje incompreensível. Cada lugar de culto e cada ruína do templo dá testemunho dessa veneração. Gregos, sumerianos, caldeus, chineses, maias, incas, etc. veneravam deuses, reconhecendo-os também aparentemente como seus mestres. Observando mais de perto, facilmente se pode verificar que no fundo sempre se tratava dos mesmos deuses. Diferença apenas dos nomes. Automaticamente pergunta-se de onde vem tal concordância. Onde se encontram hoje esses deuses e mestres? Estão mortos? Se não estão mortos, por que ninguém os vê? Não é de se supor que os povos tão altamente desenvolvidos como os sumerianos, gregos, maias, incas houvessem venerado produtos de fantasia, não podendo nem vê-los, nem comunicar-se com eles? Perguntas e mais perguntas surgem dentro de nós. Com razão escreve Willy Bischoff, livro Wie und das Weltall. Mas essas são as primeiras 2 páginas, senão fica muito grande. Página 3 a 4 do livro A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. Sempre novos reconhecimentos, mas também novos enigmas, novos milagres e novos mistérios a respeito de Deus e gênios surgem. É perfeitamente compreensível que escritores da atualidade suponham que outrora tenham vindo de criaturas de outros planetas, isto é, astronautas, para a Terra, a fim de levantar aqui construções que milênios mais tarde ainda causariam assombro à posteridade. Escritores da atualidade acreditam que viemos de criaturas de outros planetas, né? Tal suposição é interessante sem dúvida, porém com isso os enigmas não são decifrados. Por que deveria um planeta tão perfeito como a Terra necessitar auxílios de fora? Desde tempos imemoriais vivem e desenvolvem-se aqui seres humanos. Um desenvolvimento humano, contudo, apenas é possível num planeta que é perfeito em sua espécie, contendo também tudo de que necessitam as criaturas que nele vivem. Além disso, a matéria da qual os planetas se compõem é a mesma por toda parte. Os cientistas haviam descoberto esse fato já há algum tempo. A matéria lunar trouxe-lhes apenas a confirmação. Sendo a matéria igual por toda parte, os seres humanos e os animais que se desenvolvem em outros planetas, a isso destinados, não podem ser muito diferentes do que aqui na Terra. A solução dos muitos enigmas do tempo pré-histórico temos de encontrar aqui. Em nossa Terra, temos de seguir os rastros dos antigos deuses e perscrutar a sua origem. Platão, o sábio grego, escreveu há cerca de 2.400 anos que os deuses estavam perto dos seres humanos.
Ali ele falou que a matéria é igual por toda parte, que pode haver um desenvolvimento humano parecido em outros planetas. É duvidoso isso, né? E que Platão disse que os deuses viviam junto com os seres humanos. Encontrar esses antigos deuses não é tão difícil, pois continuam no mesmo lugar como outrora. São os entes da natureza com os quais todos os povos da antiguidade estavam em estreita ligação, e aos quais, em parte, foram por eles venerados como deuses. Gigantes e anões, soberanos dos astros e protetor de nossa terra, todos eles ainda existem. Também Apolo, deus do sol, tão querido por todos os povos, continua no mesmo lugar. Os entes da natureza, esses servos de Deus eternamente fiéis, eram outrora os mestres dos seres humanos, e eles também os ajudavam em suas construções gigantescas. O motivo de o ser humano terreno não mais poder ver os entes da natureza de espécie diferente é muito simples. Devido à sua tendência persistente há milênios de se apegar exclusivamente às coisas materiais. Seus órgãos de percepção embruteceram-se tanto, sua capacidade de compreensão estreitou-se de tal forma que não é mais capaz de assimilar vibrações mais finas. Por essa razão, ele se encontra de modo estranho, incrédulo e zombador diante de tudo que vai além de sua estreitada capacidade de compreensão. Aqui está dizendo que o ser humano emburreceu, não consegue mais conversar com os entes da natureza, não é capaz de assimilar vibrações finas, a compreensão estreitou-se. Encontra-se de modo estranho, incrédulo e zombador. Pode-se descrever tal acontecimento também de outro modo. A onda de irradiação que outrora possibilitava aos seres humanos ver seus preceptores e auxiliadores alterou-se de tal forma que uma sintonização não é mais possível. Poder-se-ia denominar essa onda de irradiação de o perdido sexto sentido. Era o credo Mutua, dizia que o ser humano nos primórdios que se comunicava por telepatia, né? É a teoria dos reptilianos, né? Então, o ser humano perdeu essa capacidade, o sexto sentido, de falar com os deuses, né? São os entes da natureza, sei lá. Aqui dizem que os deuses estão na quinta dimensão, será? Não seriam bem materiais, né? Tem que... O presente livro trata da assim chamada pirâmide de Quéops. Quem a construiu, quais os segredos que ela encerra. Ao mesmo tempo, este livro tem por finalidade despertar nos seres humanos a saudade de uma época em que ainda predominavam o amor puro, a sabedoria e a alegria, na qual ainda colaboravam harmoniosamente com os entes da natureza. Exatamente hoje, no século do juízo, em que os alicerces da existência humana estão sendo cada vez mais abalados, seria bom se os seres humanos encontrassem antigos deuses, os prestimosos entes da natureza, encontrá-los em seus corações. Então, talvez a existência humana, atualmente tão pobre em amor, sabedoria e alegria, recebesse novamente um brilho que afastasse todos os temores da vida. Os alicerces da existência humana estão sendo cada vez mais abalados,
Seria bom se os seres humanos já encontrassem antigos deuses, os prestimosos entes da natureza. Chamou de século de juízo, né? Nesse período tão tempestuoso, era bom se comunicar de volta com os deuses, entes da natureza. Daí tem a saudade e essas coisas aqui. Aí sim termina a introdução desse livro. Próxima parte é o desenvolvimento. Surgem imagens do passado e recordações se tornam vivas como eco de uma era em que o ser humano ainda estava ligado com todos os entes da natureza, em radiante alegria, com os entes que ele hoje, em sua megalomania, não mais é capaz de reconhecer, não pressentindo sequer que isso perdeu, com isso perdeu. Surgem imagens do passado e recordações se tornam vivas como eco de uma era em que o ser humano ainda estava ligado com todos os entes da natureza, em radiante alegria, com os entes que ele, em sua megalomania, não é mais capaz de reconhecer, não pressentindo sequer o que isso perdeu. Com que isso perdeu? Que com isso perdeu? Eu entendi. Ó. Tem a ver com aquele período de telepatia, o ser humano perdeu contato com a natureza em sua megalomania. Num dos terraços sobre a casa de Cura em Mênfis estava Sunhide, o egípcio. Num dos terraços sobre a casa de Cura Num dos terraços sobre a casa de Cura em Mênfis estava Sunhide, o egípcio. S-U-N-R-I-D, Sunhide. Terraços da casa de Cura. Com sua elevada estatura, vestindo um burnus branco. Burnus é uma roupa, sei lá. Ele olhava como se estivesse em grande expectativa para a luz do sol poente. Há muito que o sol, ao se deitar, não apresentava um vermelho tão cor de sangue. Sunhide, contudo, pouco percebia do esquisito brilho vermelho que também o envolvia. Seu espírito estava escutando um chamado. O sacerdote-rei Sargon da Caldeia estava chamando seus iniciados de perto e de longe. Ele chamava-os para uma reunião extraordinária. Sargon da Caldeia, S-A-R-G-O-N, Sargon. Sunhide acenava com a cabeça, afirmando: sim, ele iria. Pois também ele, o egípcio, considerava a aldeia dos sábios situada no riacho Erete, na Caldeia, como sendo sua pátria espiritual na terra. Aí, uma reunião aí. O sacerdote Sargon chamou para uma reunião e o Sunhide começa ali com ele vendo o sol. Um sol vermelho, um sol cor de sangue. Começa com ele vendo um sol cor de sangue ali
nos terraços da casa de cura. E um sacerdote Sargon chama para uma reunião extraordinária. Yaxerete. E daí ele chama o Yaxerete, que seria a pátria espiritual da terra. Virou subindo e começou a andar meditativamente de um lado para o outro no terraço. Uma reunião extraordinária? O que significa isso? Apenas uma única vez, segundo sua memória, realizara-se uma reunião extraordinária em Ereth. Ereth é E-R-E-T-H. Naquele tempo tratara-se da despudorada mulher que durante uma solenidade postara-se nua no degrau mais alto do templo. Tratara-se da despudorada mulher que durante uma solenidade postara-se nua no degrau mais alto do templo, anunciando um novo Deus. Eu acho que a reunião se trata de uma mulher que anuncia um novo Deus, e doravante reinaria a terra e sobre o Senhor do Sol até o final. Com preocupação no coração, Sunhide lembrava-se dessa ocorrência. Parecia-lhe que a terra e o sol haviam perdido muito seu resplendor desde aquele dia, pois o incompreensível havia ocorrido. Um grande grupo de sábios abandonou as aldeias de Ereth, seguindo a despudorada mulher que se dizia sacerdotisa. Sunhide olhava para as estrelas como se ali em cima encontrasse a solução do enigma de tantas pessoas estarem colaborando com tanto afinco para a sua própria destruição. Logo depois, porém, libertou-se de todos os pensamentos de preocupação e, quando tudo havia acalmado nele, elevou seus braços em direção ao céu numa silenciosa oração de agradecimento. Aqui estou, Senhor de toda a vida. Depois dessa oração, ele desceu para o andar inferior e atravessou com passos rápidos o amplo salão. No fundo do salão estavam seus aposentos. Ele desceu para o andar inferior e atravessou com os passos rápidos o amplo salão. Sunhide afastou a cortina e entrou na antessala ao lado da entrada de seu dormitório, pois estava seu servo Oris esperando. Sunhide tirou seu burnus e pegou a taça de ouro que seu servo lhe oferecia. Vagarosamente ele bebeu o refrescante suco de frutas. Ao devolver a taça vazia a Oris, deu-lhe um sinal com a mão e entrou a seguir em seu dormitório, deitando-se no leito duro. Horis, H-O-R-I-S. Então aqui, deixa eu dar uma olhada. Ele estava na casa de cura, no terraço. Sim, a primeira reunião em Ereth se tratava dessa sacerdotisa que anunciava um novo Deus. Ele ainda não foi para a segunda reunião em Ereth. Ele ainda está na casa de cura em Mênfis e ele está descendo o andar inferior. Daí teve o servo Oris oferecendo a taça de ouro com uma bebida, né? E ele foi dormir deitado no leito duro. Oris compreendera o sinal de seu amo.
Depois de ter limpado a taça, saiu para o salão grande, acomodando-se ao lado da cortina que fechava a antessala. Agora era ele o guardião do corpo terreno de Sunhide, enquanto o espírito do mesmo conscientemente empreendia uma peregrinação. Ao dormir, eles faziam viagem astral, provavelmente. A confiança que o homem depositava nele, o ignorante de pele preta, dava-lhe coragem e segurança. O Oris, ignorante de pele preta, tinha a confiança do Sunhide, né? Sunhide sentia-se atraído com toda a força para a caldeia. Ele mal se havia deitado no leito e seus pés já se separavam do corpo terreno, encontrando-se poucos instantes após no alvo de seus desejos. Essa reunião era via viagem astral? A aldeia dos sábios, situada no riacho Erete, consistia de muitas edificações baixas de diferentes dimensões. Agrupadas em forma de círculo ao redor do Templo dos Três Sagrados. Uma das edificações baixas, que às vezes eram redondas, chamava-se Casa das Revelações. Grossas vigas de madeira entalhada, placas de cerâmica vitrificada e junco constituíam o material de construção de todas as casas nas diversas aldeias dos sábios. Aqui são edificações baixas, diferentes dimensões, agrupadas em forma de círculo, ao redor do templo Três Sagrados. As edificações baixas em círculo ao redor do templo dos Três Sagrados. E uma das edificações baixas, que às vezes eram redondas, uma dessas edificações que ficavam ao redor do templo era a Casa das Revelações, era redonda. Daí botou aqui, grossas vigas de madeira entalhada, placas de cerâmica vitrificada e junco constituem o material de construção de todas as casas nas diversas aldeias dos sábios. Cerâmica vitrificada e junco. Madeira entalhada. A maioria dos iniciados tinha seu campo de ação em outros países. Espiritualmente, contudo, estavam sempre ligados ao sacerdote rei da Caldeia. Naquele tempo, quando a presente história estava se desenrolando, esse país ainda não era denominado Caldeia. Contudo, continuamos a usar esse nome, uma vez que tal designação está relacionada com os sábios até o dia de hoje. Outrora, os sábios denominavam-se iniciados. A maioria dos iniciados era de outros países, mas se rodeavam em torno do sacerdote rei da Caldeia. E a Caldeia já teve outro nome. Naquele tempo ainda não tinha o nome de Caldeia. Esse país ainda não era denominado Caldeia. Naquele tempo. Ou está se referindo ao passado? Deixa eu dar uma olhada. Contudo, continuamos a usar esse nome, uma vez que tal designação está relacionada com os sábios até o dia de hoje. Outrora, os sábios denominavam-se iniciados. Está se referindo ao passado. Naquele tempo, quando a presente história estava se desenrolando, esse país ainda não era denominado Caldeia. Tá no futuro então, né?
Todos os iniciados possuíam categoria sacerdotal, mas cada um exercia alguma profissão. Considerando as designações atuais, pode-se dizer que havia entre eles geofísicos, astrofísicos, biólogos, químicos, astrônomos, naturalistas e grandes médicos. Justamente a astrologia com a qual os sábios da Caldeia são relacionados até hoje ainda não existia naquele tempo. Astrologia. Havia entre eles geofísicos, astrofísicos, biólogos, químicos, astrônomos, naturalistas e grandes médicos. A astrologia ainda não existia naquele tempo. Os que se ocupavam com a ciência dos astros sabiam naturalmente que cada ser humano se acha sob influência de determinados astros, contudo, nunca teriam elaborado horóscopos para alguém. Então, é a página... Eu tinha botado 5 e 6 do livro A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. A página 7 e 8 do livro A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. Os que se ocupavam com a ciência dos astros sabiam naturalmente que cada ser humano se acha sob influência de determinados astros, contudo, nunca teriam elaborado horóscopos para alguém. Cada ser humano tinha de deixar falar a sua própria intuição. Apenas a intuição e a respectiva condução espiritual deviam ser indicadores de caminho na Terra. Cada ser humano tinha de deixar falar sua própria intuição. Apenas a intuição e a respectiva condução espiritual deviam ser indicadores de caminho na Terra. Isso é difícil. Somente os sacerdotes de Baal, que de toda maneira imaginável queriam conservar também a influência que exerciam sobre os seres humanos, chegaram à ideia de utilizar a ciência dos astros como meio de pescar seres humanos. Os sacerdotes de Baal usavam os astros para pescar seres humanos. E com isso acertaram em cheio. Quando começaram a fazer horóscopos, foram procurados também por aquelas pessoas que até então não se haviam interessado pelo culto de Baal. Havia muitos que nada mais empreendiam sem antes consultar os sacerdotes seus horóscopos. E assim os seres humanos, já em si indolentes espiritualmente, tornaram-se mais indolentes ainda. Não se prestava mais nenhuma atenção à voz interior, à voz do espírito. Essa parte aqui é difícil, olha só. Apenas a intuição e a respectiva condução espiritual deviam ser os indicadores de caminho na Terra. Intuição e respectiva condução espiritual. Mas depois ele fala que começaram a usar o horóscopo como muleta. Todos os seres humanos começaram, ou daquele espaço, começaram a usar os sacerdotes de Baal como uns videntes ali. O ser humano já é indolente e ficou mais ainda. Enquanto os iniciados ainda não visavam poderes e influências terrenas, estando, portanto, firmemente ligados à luz, quando os iniciados ainda não visavam poderes e influências terrenas, estando, portanto, firmemente ligados à luz, eles possuíam também o segredo do preparo do elixir da vida. Não visavam poderes e influências terrenas.
Essa coisa de ligados à luz é uma coisa que eu já ouvi. Possuíam um segredo preparado do elixir da vida. Sempre havia um entre eles que sabia preparar esse precioso líquido. Não se tratava aí de um elixir que prolongasse a vida. Os iniciados daquela época, não desejavam tal elixir. Eles sabiam, pois, que uma vida terrena artificialmente prolongada acarretaria uma estagnação espiritual. Além disso, já tinham uma vida muito mais longa do que os seres humanos de hoje. Um elixir da vida que não prolongava a vida. Bem, talvez no livro fale sobre esse elixir da vida. A composição do elixir fora recebida do próprio Asclépio. Asclepio. Asclépio. Por um dos sacerdotes reis há muito tempo. A composição do elixir foi recebida pelo próprio Asclépio por um dos sacerdotes reis há muito tempo. Em seu estado líquido, parecia com sangue, tendo o gosto de uma fruta azeda. Algumas gotas diariamente substituíam a alimentação para os iniciados, mantendo todos em pleno vigor quando frequentemente tinham de peregrinar durante semanas. Também não se apresentavam manifestações de cansaço. É um energético, né? Esse elixir aumentava ainda mais o prestígio dos iniciados da Caldeia. O fato dos irmãos poderem ficar sem alimentação durante dias e semanas era para o povo mais uma prova de seus poderes sobrenaturais. Durante longo tempo, os irmãos iniciados foram verdadeiros guias, mestres e consultores do povo. Eles não se preocupavam com riquezas, poder e honrarias. Sua vida era consagrada ao eterno Criador e à pesquisa dos segredos que ele havia colocado em sua criação. É isso mesmo. Durante longo tempo, os irmãos iniciados foram verdadeiros guias, mestres, consultores do povo. Eles não se preocupavam com riquezas, poder ou honrarias. Eles eram pessoas iluminadas. Uma vez por ano, na época do ponto culminante espiritual, os iniciados reuniam-se em Erete. Todos se empenhavam para estar lá nessa época. Uma vez por ano, na época do ponto culminante espiritual, os iniciados reuniam-se em Erete. Todos se empenhavam para estar lá nessa época. Mas no começo dizia que só foram 2 reuniões em Erete. Até tem que dar uma olhada. Aqui está dizendo uma vez por ano. É uma reunião especial quando é em Erete. E aqui está dizendo que é uma vez por ano. Talvez explique no livro. Como ponto culminante espiritual, designavam os dias nos quais nova força proveniente do coração do Criador perfluía todos os mundos e todas as criaturas. Essa parte é interessante, ó. Como ponto culminante espiritual, designavam os dias nos quais nova força proveniente do coração do Criador perfluía todos os mundos e todas as criaturas. O Santo Graal eles denominavam de o coração do Criador. Sabiam que a subsistência da criação dependia da renovação anual de forças. O ponto culminante espiritual, no entanto, já havia passado há tempo quando Sargon chamou.
designava os dias nos quais nova força perfluía todos os mundos e todas as criaturas. Esse ponto energético, esse ponto energético já havia passado quando Sargon, sacerdote rei da Caldeia, chamou. E assim todos os iniciados de perto e de longe foram avisados que uma reunião extraordinária se realizaria. Os que cumpriam suas missões em outros países recebiam a notícia por intermédio de mensageiros enteais. Também Sunrinde recebeu-a dessa maneira. Mensageiros enteais recebiam... Deve ter a ver com espíritos, né? Eu acho que eles faziam viagem astral. Numa construção ampla e baixa, chamada de Casa das Revelações, estavam presentes em seus corpos terrenos cerca de 200 iniciados, quando o espírito de Sunride se juntou a eles. Ainda havia paz e harmonia entre eles. Além do sacerdote rei, apenas poucos sabiam que já existiam alguns infiéis no coração. Contudo, já se podia prever que esses, mais cedo ou mais tarde, se converteriam abertamente à idolatria. A sombra de Lúcifer já se fazia notar aqui e acolá. 200 iniciados terrenos e o corpo espiritual de Sunride chegou lá. Deu uma parte aqui sobre os infiéis, que tinham alguns infiéis entre eles, né? A sombra de Lúcifer já se fazia notar. Os iniciados estavam sentados sobre banquinhos baixos e olhavam para uma forma feita de cerâmica de 1 metro de altura, que se achava no amplo pedestal no meio do grande salão. Banquinhos baixos olhavam uma forma feita de cerâmica de 1 metro de altura, que se achava no amplo pedestal no meio do grande salão. 8 candeeiros de ouro colocados na larga plataforma do pedestal estavam dispostos de tal modo que a forma da cerâmica branca vitrificada recebia luz de todos os lados. O entorno devia ter os candeeiros, né? Daí iluminava tudo ali. Deixa eu ver. Quanto mais demoradamente contemplavam a forma de cerâmica, tanto mais se sentiam oprimidos. Dor, pavor e a sensação da perda de algo irrecuperável envolveu suas almas como um pesadelo. Lembravam-se de grande modelo da pequena forma de cerâmica no pedestal e das grandes aves com rostos humanos e com seu canto apavorantemente lastimoso. Parece um culto iniciático, por isso que tinham infiéis, né? Eles estão fazendo uma conversão. Tem a forma de cerâmica de 1 metro, os candeeiros ao redor. E deixa eu ver uma coisa aqui. A forma de cerâmica branca vitrificada. Sei lá, produziam um terror são os que estão sendo iniciados, provavelmente, que não está falando, mas eles estão infiéis, né?
Muitos são infiéis, né? Esse grande modelo que há pouco haviam visto encontrava-se numa região do mundo de madeira fina. Tratava-se de uma edificação gigantesca para onde seus espíritos foram levados enquanto seus corpos terrenos dormiam. Esse grande modelo que há pouco haviam visto encontrava-se numa região do mundo de matéria fina. Modelo? Deve ser da cerâmica e da edificação, né? Tratava-se de uma edificação gigantesca para onde seus espíritos foram levados enquanto seus corpos terrenos dormiam. Várias batidas de gongo avisaram a chegada de mais outros iniciados. Os recém-chegados tomaram banho num riacho, num lugar onde o mesmo corria através de um bosque de velhas árvores de incenso e mirra. Depois do banho, trocaram suas roupas de viagem por vestes brancas de linho, entregues a eles pelos servos. Eu tomava um banho ali, num riacho, onde tinha árvores de incenso e mirra. Depois do banho, eles trocavam por vestes brancas de linho, entregues a eles pelos servos. Pouco depois, também esses retardatários entravam na casa das revelações para ouvir o que o sacerdote rei lhes tinha a dizer. Aqui diz que já são iniciados, mas eu entendi que é um culto iniciático para converter pessoas. Então, página 9 e 10 do livro A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. Então, na parte anterior tinha que eram 200 iniciados e os espíritos que ficavam na casa das revelações. Os espíritos, eles faziam viagem astral, provavelmente os mestres. Pelo que eu entendi, os iniciados eram 200 e tinham retardatários. Então, daí teve aquela parte do riacho ali, que eles vinham e vestiam, tomavam banho e vestiam as peles, roupa de linho. Pouco depois também esses retardatários entravam na casa das revelações para ouvir o que o sacerdote rei lhes tinha a dizer. Sacerdote rei da Caldeia Sargon. Todos respiraram como que aliviados quando Sargon entrou. Como o único entre todos os presentes, ele portava sobre o peito uma placa quadrada de ouro com pedras preciosas vermelhas. Como único entre todos os presentes, ele portava sobre o peito uma placa quadrada de ouro com pedras preciosas vermelhas. As pedras preciosas dispostas em forma de cálice identificavam-no como discípulo de Asclépios. A coroa pertencente ao seu ofício ele apenas portava durante as solenidades do templo. Sargon também era um médico extraordinário, um médico de alma e do corpo. Então, daí uma placa de ouro sobre o peito, pedras preciosas vermelhas, dispostas em forma de cálice. A coroa pertencente ao seu ofício ele portava durante as solenidades de uma coroa, né? Sargon ficou de pé, calado ao lado do pedestal. Um profundo silêncio reinava no grande salão. Apenas se escutava o murmúrio do vento agitando a fina tessitura de fibras estendida num dos lados abertos da parede.
a fim de impedir a entrada de morcegos, besouros e outros insetos, e de longe ainda escutavam francamente os sons de algumas flautas de pastores. O Sargon ficou de pé, calado, ao lado do pedestal. Profundo silêncio reinava no salão, apenas se escutava o murmúrio do vento agitando a fina tessitura de fibras estendida num dos lados abertos da parede, a fim de impedir a entrada de morcegos, besouros e outros insetos. E de longe ainda se escutava francamente os sons de algumas flautas de pastores. Um profundo silêncio no salão, se escutava o vento num dos lados abertos, porque eles não queriam que entrasse os morcegos, besouros e outros insetos. E se escutava o vento e as flautas de pastores. Sargon finalmente levantou os braços para o alto, suplicando a bênção da luz. Depois baixou os braços e cumprimentou os presentes, enquanto seu espírito ao mesmo tempo saudava todos aqueles que fora da matéria tinham atendido seu chamado. Esses aí foram, eu não sei se são mestres ou se são os iniciados também, os que estão sendo iniciados. A seguir olhou sorrindo em redor, acenando também para as enormes figuras em que muitos esperavam a casa das revelações. Eram gigantes aos quais ele também havia pedido que viessem. Tinha gigantes na casa das revelações. Então aí, ele levantou os braços, saudando os espíritos que fizeram viagem astral, os gigantes. Tudo na casa das revelações. Durante um momento, Sargon olhou a forma branca de cerâmica, depois começou a falar. A cerâmica que tinha ali na Casa das Revelações, um pedestal e uma forma de cerâmica de 1 metro. Estamos hoje aqui reunidos a fim de executar na Terra a última ordem do nosso eterno Criador. A última ordem do nosso eterno Criador. Essa incumbência nos foi transmitida por um de seus primeiros 4 servos. Primeiros 4 servos? A última incumbência, compreendeis com o que essas palavras encerram. Compreendeis o que essas palavras encerram? Um peso opressor abateu sobre meu peito quando finalmente compreendi o significado dessas palavras. A respiração tornou-se para mim difícil e eu senti que a terra estremecia. A respiração tornou-se difícil para mim, eu senti que a terra estremecia. Esse aqui deve ser o Sunhid. Ele está se referindo ao que o Sargon falou, executar na Terra a última ordem do nosso eterno Criador. Executar a última ordem do nosso eterno Criador deve ser uma coisa séria, né? Achas que depois dessa última incumbência o Eterno nos privará a nós, os iniciados, de sua confiança? Interrompeu um dos presentes a locução de Sargon. Nos privará de sua confiança? Sargon acenou afirmativamente, continuando a seguir. Quando entrei, percebi que a construção em miniatura, feita em cerâmica branca, que aqui vedes, vos lembrou da colossal construção na matéria fina que há pouco nos foi permitido ver. Quando entrei, percebi que a construção em miniatura feita em cerâmica branca, que aqui vedes, vos lembrou a colossal construção na matéria fina que há pouco nos foi permitido ver. Essa construção em miniatura seria a forma, eu não sei bem, vamos dar uma olhada, né? O sepulcro do fênix moribundo.
O sepulcro do Fênix moribundo é a denominação que os construtores deram a essa edificação. O sepulcro do Fênix moribundo é uma construção miniatura feita de cerâmica branca, que lembra a colossal construção na matéria fina, que há pouco nos foi permitido ver. O sepulcro do Fênix moribundo. Denominação que os construtores deram a essa edificação. Tem uma miniatura ali. A matéria fina, eu não sei bem o que é isso. Quando fomos conduzidos para o vento, para dentro, quando fomos conduzidos para dentro, abriu-se diante de nossos olhos um mundo de maravilhas. Tudo era feito de cristal maravilhosamente brilhante. Os salões, os corredores, escadarias e mesmo os ornamentos de flores eram de cristal. Eu não entendi. Onde é que eles estão? Eles entraram em algum lugar que é feito de cristal? Seria, não é a Casa das Revelações, mas deixa eu dar uma olhada. Quando fomos conduzidos para dentro, abriu-se diante de nossos olhos um mundo de maravilhas. Tudo era feito de cristal maravilhosamente brilhante. Os salões, corredores, escadarias e mesmo os ornamentos de flores eram de cristal. Por último, fomos conduzidos até um salão, o qual era diferente. Quando entramos, envolveu-nos o cheiro da morte. Vimos paredes escuras e úmidas e no meio do salão um grande esquife aberto. Dentro do esquife estava um ser humano petrificado. Mesmo a roupa que o cobria estava petrificada. Estais lembrados, meus irmãos? Eles entraram no salão, que tinha um cheiro de podridão, de morte, paredes escuras e úmidas nesse salão, e tinha um esquife com um ser humano petrificado, roupa e tudo. Estais lembrados, meus irmãos? Sargon calou-se um pouco, seus olhos anuviaram-se de tristeza e ele sentiu o pavor e o medo inconsciente dos irmãos sábios. Eu acho que eles são sábios, né? Eu chamei de mestres, deve ser sábios, né? Morto corporifica o gênero humano. E começou Sargon. A previsão espiritual realizada por vontade do onipotente Criador. A previsão espiritual realizada por vontade do onipotente Criador. Previsão espiritual. Resultou que já agora mais da metade da raça humana está entregue inapelavelmente ao anjo caído. Da previsão espiritual pode-se ver que a maioria dos seres humanos, que embora no momento ainda não estejam de todo submissos ao antagonista, ou estarão até o final dos tempos. Ele falou da última vontade do Criador, o eterno Criador, e aqui ele já está dizendo que a maioria dos seres humanos estão entregues ao anjo caído, né? O que seria essa última vontade do eterno Criador, né? E sobre aquela parte ali do salão de cristal, eu acho que é o sepulcro do Fênix moribundo, né? Eles entraram em algum salão ali. Não sei bem se é a Casa das Revelações, mas deve ser o sepulcro do Fênix moribundo. Deve ser outra casa que não é a Casa das Revelações.
Então, todos os seres humanos, a maioria está entregue ao anjo caído. Seria a previsão espiritual da vontade do onipotente Criador, que mais da metade dos seres humanos estão entregues ao anjo caído, todos submissos ao antagonista. Viste num dos mundos de matéria fina, o túmulo da humanidade. O ser humano sinistramente petrificado corporifica os bilhões de criaturas que abandonaram um puro e luminoso mundo, a elas dado pelo onipotente Criador para seguir o inimigo, o anjo caído. Abandonado o puro e luminoso mundo para seguir o antagonista. O esquífico morto petrificado que vistes com pavor no coração, morto petrificado, significa que quase toda a humanidade já estará espiritualmente enrijecida e morta quando o período de desenvolvimento previsto para ela estiver terminado. Isso mesmo. O período de desenvolvimento previsto para ela estiver terminado, a humanidade vai estar morta, enrijecida e morta. O ser humano, o vislumbrante fênix, que depois de cada vida terrena deveria esforçar-se cada vez mais para o alto. O ser humano vislumbrante fênix, que depois de cada vida terrena deveria esforçar-se cada vez mais para o alto, em direção à luz, escolheu a morte e a queda nos abismos do desespero. Que estão na casa, o sepulcro do fênix moribundo, que tem o corpo petrificado no esquife. Ele está dizendo que o ser humano, ao invés de se esforçar-se para o alto, em direção à luz, ele escolheu os abismos do desespero. Sargon calou-se, respirando fundo. Depois levantou novamente os braços e de novo implorou forças. Calou-se, respirando fundo. Depois levantou novamente os braços e de novo implorou forças. Quem de nós terá abandonado o puro mundo de cristal quando o tempo do julgamento se aproximar? Perguntou baixinho o iniciado de Sabá. Já desde semanas ele achava em Erete e havia percebido que alguma coisa não estava de acordo com o mundo da luz. Quem de nós terá abandonado o mundo de cristal quando o tempo do julgamento se aproximar? O que seria esse mundo de cristal? Me lembra o Entei, a Mole, o mundo de cristal. Perguntou o baixinho iniciado de Sabá. Quem de nós terá abandonado o mundo de cristal? Já desde semanas ele se achava em Erete e havia percebido que alguma coisa não estava de acordo com o mundo da luz. É uma distorção, alguma coisa errada no mundo da luz. Então é isso, essa parte que o Sargon fala com os iniciados e os espíritos, tem gigantes, e eles vão para... Ele fala que estão reunidos para executar a última ordem do nosso eterno Criador, e ele vai até uma casa, o sepulcro do fênix moribundo, mostra, é tudo cristal lá, tem um esquife com um morto petrificado. Daí ele conversa
mais da metade dos seres humanos estão entregues ao anjo caído. O túmulo da humanidade representa esse ser humano petrificado no esquife. E aí no final ele fala: quem de nós vai abandonar o mundo de cristal? Que tem alguma coisa errada com o mundo da luz? Esse mundo de cristal tem a ver com a pirâmide sacada, né?